Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Dando continuidade à nossa aula de clínica médica, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, tá? Então, é uma doença que é caracterizada, normalmente por diminuir a imunidade e por atrair doenças oportunistas, tá? Ou seja, que se aproveitam da situação da imunidade deprimida para poder se instalar, tá? Então, quem é imunodeprimido, que possui AIDS, o que acontece? Quando eu falo em doenças oportunistas, tá? Eu estou me referindo a doenças infecciosas, a uma grande agressão que ocorre nos glóbulos brancos. Aí o que acontece? Eles são responsáveis, pela nossa célula de defesa. Então, a pessoa vira uma fonte de infecção, Qualquer infecção mínima que possa ocorrer num ser humano saudável acaba atingindo de forma agressiva a pessoa que é imunodeprimida, tá? Além da predisposição também para neoplasias, que são doenças cancerígenas, tá? Qual que é o agente etiológico? Ou seja, qual a origem dessa doença, tá? O agente é o HIV, vírus da imunodeficiência humana. Então, a doença é AIDS, tá? E o causador da AIDS é um vírus chamado HIV. Reservatória, então ela é uma doença exclusiva do homem, tá? Só é transmitida do homem para o homem, de maneira direta ou de maneira indireta, tá? Período de incubação, o tempo que essa doença fica incubada, lembra que é incubação, Que é o período em que não aparece nenhum sinal de que essa doença está lá, Então, ele varia entre 3 a 6 semanas, tá? Para poder ser identificado. E existe um período chamado período de latência. O que significa isso? É um período em que o paciente adquire a doença, a partir do momento que ele adquiriu, até o momento que começa a aparecer os sinais e sintomas específicos dessa doença, tá? Então, esse período tem uma variação de um tempo bem longo, tá? Relativamente longo, entre 3 a 10 anos. Então, já conheci pessoas, que já conviveram com a doença, com o vírus, e não sabiam que tinham. Então, há mais de 5, 8 anos já tinham a doença, já tinham sido infectadas e não sabiam porque não tinha manifestado nenhum tipo de sinal e sintoma, tá? Então, esse período entre a infecção ou contágio, com que a pessoa se infecta com a doença, até o período que começa a se manifestar os sinais e sintomas específicos da doença, é chamado período de latência. Qual que é o modo de transmissão desse vírus? Então, a AIDS ela pode ser transmitida por diversas formas, tá? Então, a forma mais conhecida é por relação sexual, por meio do espermatozoide, por meio do leite materno, tá? Então, realmente, as mães que, tem HIV, tem o vírus HIV, não podem amamentar porque transmite para os seus filhos, tá? E o contato com o sangue. Então, assim, lembrando que esse contato com o sangue está relacionado à transfusão sanguínea, tá? A penetração do sangue dentro da via hematogênica, dentro da corrente sanguínea. Nicole, se espirrou sangue no meu braço, por exemplo, Não vai ter como penetrar esse sangue, tá? A não ser que tenha um corte, que esse corte esteja aberto, que facilite a penetração para a via hematogênica, tá? Senão não tem problema. Ou, se de repente esse sangue cai na mucosa oral, que ele pode ser absorvido rapidamente, na mucosa nasal ou na mucosa oral, tá? Então, assim, de repente, pingou sangue na mucosa ocular,
Então, assim, dessa maneira fica um pouco mais fácil de ser adquirido. Mas normalmente esse contato com o sangue é por meio de compartilhamento de agulhas, transfusão sanguínea, tá? Com relação à contaminação por via sexual, tá? Estudos indicam que a presença do vírus no esperma é muito maior do que na secreção fluido vaginal. O que quer dizer? Que é mais comum, o valor do vírus é maior na sua concentração no sêmen do que na vagina, mas não quer dizer que a mulher não possa passar o HIV, tá, pessoal? Pode transmitir sim, tanto o homem quanto a mulher. Por isso é importante como orientação o uso de preservativo, tá? O compartilhamento de agulhas, né, principalmente aqui no Brasil, é um pouco incomum, né, mas pode acontecer, por exemplo, empresas clandestinas, né, empresas de saúde que compartilhem a mesma agulha sem que o paciente saiba, tá? Como já aconteceu, já chegamos a ver algumas reportagens, né, sobre isso. Transmissão por meio de transfusão. Hoje em dia os pacientes que doam sangue, eles fazem diversos testes, né, exames. Se tiver qualquer tipo de doença que seja transmitida pelo sangue, esse paciente já é descartado, né? O seu sangue não vai para doação, né? Então, assim, o risco de adquirir contato com o vírus HIV por meio da transfusão diminuiu bastante, tá? Não quer dizer que não tenha possibilidade, pode haver, tá, pessoal? Mas diminuiu bastante por conta dessa seleção que é realizada hoje. Ou uma outra situação que é muito usual, principalmente para nós, profissionais da saúde, é a contaminação, tá? De pérfuro cortante. Então, quando um profissional da saúde sem querer se contamina, né? Com uma agulha, com um catéter, né? Que está contendo sangue e fluido de um paciente soropositivo. Então, pode, assim, eu conheço muitos profissionais que já se contaminaram, né? Que já se perfuraram, eu já me perfurei, mas não me contaminei. Então é uma situação que pode acontecer com qualquer um de nós, tá? Infelizmente acaba acontecendo uma hora ou outra, por isso que tem que ter muito cuidado na hora de descarte do material, tá? Já vi situações das pessoas que trabalham com limpeza, com higiene hospitalar, né? Se contaminarem por meio do lixo. Então, algum profissional, né, algum estudante descartou uma seringa com agulha dentro do lixo comum, entendeu? Então, a hora que a profissional foi retirar o lixo, acabou se perfurando. Então, por meio dessas formas que pode ser transmitida, tá? Falando um pouquinho de sangue. A transmissão vertical, né, que é de mãe para filho, então pode ser transmitido o vírus na hora do parto, principalmente se o parto for normal, tá? Hoje em dia existem tratamentos profiláticos durante a gestação, na hora da amamentação, tá? Existiram alguns casos que quando as crianças nasceram, tá? Não apresentavam nenhum tipo de sinal do vírus após 3 meses de idade que identificaram a presença, tá? Então foi transmitido verticalmente. Uma situação bem usual também é o parto cesárea para mãe soropositiva, o parto extraplacentário. Então é realizado fora, retira a placenta de dentro da mãe, né? Elimina todo o contato com o sangue, porque durante o parto normal, na hora da passagem pela vagina, o bebê tem o contato com o sangue da mãe, né? O contato com a boca, com os olhos, nariz, então acaba aumentando muito o risco de contaminação, né? Então, nesse parto extraplacentário, tira o bebê junto com a placenta para fora da barriga da mãe, vai retirar o excesso de sangue, né? O sangue que está ali presente na placenta, e realiza o parto cesárea extraplacentário, que é fora da barriga, fora ali, com a placenta fora, né? Então, aí sim faz o parto do bebê fora, para não ter risco desse contágio, dessa contaminação, tá? E as mães recebem também medicações profiláticas durante a gestação. Então, aquelas mães que sabem que são soropositivas, que sabem que têm HIV, né?
elas fazem esse tratamento profilático, tá? O problema maior é quando não sabe, tá? Por isso que hoje em dia é obrigatório, quando a mãe faz o pré-natal, né, fazer todos aqueles exames de rotina, de teste, de DST. Então é importante essa situação para impedir essa transmissão vertical. Fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Quanto maior o número de parceiros, né? Quando a pessoa tem múltiplos parceiros sexuais. Nossa, Nicole, como assim? Quanto maior, né, o relacionamento sexual, quanto mais parceiros a pessoa tiver, maior a chance de ela adquirir, né, o contato com o vírus. Então, quanto mais a quantidade de relacionamentos sexuais, maior a chance, tá? Outro fator de risco é a hemotransfusão com sangue que não é testado, compartilhamento de agulhas, catéteres, gravidez com mães soropositivas, sêmen, né, que não foi testado. Existe doação, né, pessoal, de espermatozoide, de sêmen, para poder fazer inseminação artificial. E esse sêmen, ele é testado também, isso é importante, tá? Porque a doença, ela é transmitida por meio do sêmen, então no momento da doação, a pessoa deve ser saudável, tá? Então, se o sêmen não for testado e for implantado, é um risco, um fator de risco para adquirir a doença. E o contato sexual sem uso de preservativos, tá, pessoal? Outra curiosidade, uma coisa que a gente deve ressaltar, relações sexuais por via anal também aumenta o risco da transmissão ainda, tá, pessoal? Porque o orifício anal, ali a ampola retal, é bem vascularizado. E no momento da relação sexual, o que acontece? Microfissuras, né? Então faz microfissuras que entram em contato com a exposição do sangue, né? E de repente ocorre uma ejaculação ou uma microfissura em ambas as partes, né? E ocorre a transmissão por via hematogênica aí, por essa absorção, tá? Então aumenta um pouco o risco. Não há transmissão, né? Então não há transmissão do vírus por via respiratória, tá? Então, tô com paciente soro positivo, não vou respirar, vou usar máscara. Não há necessidade, tá, pessoal? Não há transmissão por vaso sanitário, não há transmissão de sentar no ônibus na cadeira que estiver quente, que uma outra pessoa estiver sentada. Não há transmissão entérica, não há transmissão por pele, pegar na mão de uma pessoa, entrar em contato físico, não tem transmissão nenhuma. Suor não transmite, lágrima não transmite, tá, pessoal? Então não precisa ser radical, tá? Com relação, né, para não virar um preconceito, tá? Então só é transmitido por essas formas que eu falei para vocês: transfusão sanguínea, sêmen, né, relação sexual, compartilhamento de agulhas ou perfuração acidental, tá? Então, por essas maneiras que é transmitido. Beijo não tem transmissão, aperto de mão, né? Cumprimentos não transmitem. Susceptibilidade, ou seja, qual as pessoas que são mais susceptíveis, né? Tem mais chance de adquirir a doença? Homossexuais. Não é por preconceito, pessoal, porque estatisticamente homossexuais têm mais chance. Acabei de comentar com vocês, né? Normalmente homossexuais, principalmente do sexo masculino, mantêm relações, né, por via anal. E por via anal é mais fácil de se contaminar, tá? O traumatismo durante o ato sexual aumenta mais por via anal, tá? Pacientes hemofílicos, né, que possuem hemofilia. O que é hemofilia? É uma doença que causa uma certa facilidade, né, em o paciente desenvolver uma hemorragia e essa hemorragia não cessar rapidamente. Esse processo de coagulação é deficiente, tá? Então a pessoa fica mais suscetível. E profissionais da saúde que estão em contato o tempo todo com pérfuro cortantes, tá? Tem mais chance de se contaminar também.
Os sinais e sintomas, pessoal, existem algumas etapas, tá? Então não tem sinal e sintoma de uma vez só. Então tem etapas, né? Início, meio, fim, são estágios da doença. Na primeira etapa, quais são os sinais e sintomas? Então, após algumas semanas ou meses, né, do contato com o vírus, da penetração desse vírus no organismo, começa a acontecer uma síndrome viral, que é muito parecido com sinais e sintomas de uma gripe, de uma virose, que muitas vezes o paciente nem dá atenção, a pessoa não dá atenção, né? E acaba passando, melhorando, e a pessoa não dá atenção, não procura uma instituição de saúde, tá? Então, essa primeira etapa, ela é caracterizada por hipertermia, que é o aumento da temperatura corporal, calafrios, né? Aquela sensação de arrepio, cefaleia, mialgia. Mialgia são dores musculares, diarreias, né? Distúrbios gastrointestinais, náusea, diarreia. E uma das características também muito relevantes é a linfoadenomegalia. O que é isso, tá? É o aumento dos gânglios linfáticos. O que acontece? A pessoa começa a sentir presença de ínguas, tá? Então ela coloca a mão assim aqui próximo, tem algumas ínguas, aumento das glândulas, tá? Na região axilar aqui dá para sentir, aqui próximo a região dos mamilos, na virilha, então começam a aumentar as glândulas, tá? Esses são os sinais da primeira etapa. Então esses sinais eles aparecem e depois desaparecem. Na segunda etapa, quais são os sinais e sintomas? Nesse sinal e sintoma da segunda etapa, a linfoadenomegalia, ela permanece por um período maior, 2, 3 meses, que é uma situação que não é normal. Adeno, né, significa glândula. Então, por exemplo, a amígdala, né, essa pessoa começa a ter o aumento da amígdala, infecções repetitivas, tá, que persistem por 2, 3 meses. Na terceira etapa, os sinais e sintomas perduram por mais aproximadamente uns 30 dias, tá? Então eu vou falar uma sequência de sinais e sintomas, só que esses sinais e sintomas, eles não vêm todos ao mesmo tempo. Normalmente vem 1, 2 ou mais ao mesmo tempo, tá? Então o que aparece? Hipertermia, mal-estar geral, cansaço, fadiga, sudorese noturna, que é um suor intenso no período da noite, cefaleia, anorexia e uma perda de peso muito significativa, muito importante. Então, nessa terceira etapa, há uma perda brusca, um emagrecimento brusco, rápido, né? Então, a pessoa começa a notar, né? Familiares, a própria pessoa às vezes não nota, mas que causam um emagrecimento muito repentino, tá? E na quarta etapa, começam a surgir infecções oportunistas, ou seja, aquela infecção que se aproveita da imunidade baixa, tá? Uma infecção muito comum, a herpes, por exemplo, é um dos sinais. Formam feridas na boca, no rosto, no corpo, na genital, tá? Normalmente, quando a herpes, né, ela aparece como uma doença oportunista devido à baixa imunidade, é muito aparente nessa região dos lábios, face, tá? Mas pode pegar todo o corpo também, pessoal. Outra infecção oportunista é a tuberculose. É muito comum quem tem HIV, né? Quem tem o contato com o vírus, desenvolver a tuberculose. Candidíase oral. Então, começa a diminuir a acidez da boca, né, e propicia a infecção por cândida, então da candidíase oral. Pneumonia também é uma infecção muito comum. E a diarreia intensa. Então, essa diarreia intensa também, ela contribui muito com o emagrecimento, com a anorexia, porque acaba, pessoal, o que acontece durante a diarreia? Todos, né, nós temos os dois tipos de intestino, delgado e o intestino grosso.
No intestino delgado ocorre a absorção de todos os nutrientes, né? E no intestino grosso ocorre a maior absorção de água. Então, durante essa absorção, o que vai acontecer com o nosso organismo? Né? Absorção de nutrientes, tudo que nós precisamos para manter, né, o organismo saudável. Cálcio, sódio, potássio, vitaminas, minerais. E quando absorve água, ocorre o quê? A hidratação corporal. No momento em que o paciente encontra-se com diarreia, não terá absorção. Percebam que as fezes saem líquidas, né? Porque não foi absorvido nem nutriente suficiente e nem água. Então, nesse período ocorre muito mais o emagrecimento, tá? E na quinta fase, o que começa a acontecer? Neoplasias, né? Que é câncer. E nesse período é muito comum aparecer câncer de pele, tá? E um dos locais que aparece normalmente de início é no palato, no céu da boca, tá? Que acaba aparecendo essas manchas, tá? Que ocorrem nessa quinta fase. Então percebam que é um processo bem longo, por isso que eu comentei no começo que pode demorar anos para a pessoa perceber, né, identificar que tem alguma coisa errada e procurar um auxílio médico, tá? Então pode demorar 8, 9, 10 anos, tá? E como que é realizado o diagnóstico preciso? Então, existe, obviamente, uma anamnese, né, em que o médico vai perguntar, ou a enfermeira, como começou, quando, toda a história do paciente, né? E existem alguns testes, além do exame físico, alguns testes de precisão. Então, tem um teste rápido para HIV, que é realizado na unidade básica, no hospital, tá? Em ambulatório. Esse teste rápido demora aproximadamente uns 10, 15 minutos para sair o resultado, tá? Outro tipo de teste utilizado é o radioimunoensaio, é um nome de um tipo de um teste, tá? Então tem o ELISA, tem esse radioimunoensaio, tem o Western blot, que é um teste, um dos mais precisos que existem, tá? Que não tem como dar falso positivo. E tem a imunofluorescência indireta. Então são esses 4 tipos de testezinhos. O mais usual é o Western blot e o ELISA, tá? Profilaxia. Quais são as formas de prevenção? Utilização de preservativos durante a realização do ato sexual. Não receber transfusão sanguínea de sangue que não foi testado. Não compartilhar agulhas, catéteres. Descartar materiais pérfuros cortantes em locais adequados, ou seja, lá no lixo infectante pérfuro cortante, tá? Descarte correto dos materiais pérfuro. Esterilização adequada de todos os materiais, tá, pessoal? Então, assim, o único modo, né, que destrói todos os tipos de micro-organismos é a esterilização. Então, pode ser transmitido por meio de um instrumento, de repente, durante uma cirurgia, um procedimento? Sim. Por isso a importância da desinfecção e esterilização dos materiais, tá? Existem as precauções de contato, então assim, quando vocês tiverem algum contato com o paciente, utilizar luvas, óculos de proteção, se tiver risco de respingar, né, sangue na mucosa ocular, máscara respiratória, se tiver risco de respingar sangue, tá? A quimioprofilaxia do profissional da saúde, o que é isso? Quando um profissional da saúde se contamina, tá? Então, vou explicar para vocês como é que funciona essa parte de contaminação. Então, vamos supor que um profissional, que vocês, eu, né, tenha contato com algum material pérfuro cortante, tá? Se eu sei a fonte, ou seja, se eu sei em qual paciente foi utilizado, qual o procedimento a ser realizado? Vai realizar o teste rápido nesse paciente, se ele concordar, tá? Se ele se recusar, não podemos obrigá-lo.
E vai realizar o teste rápido em vocês também. Por que em vocês também? Vai aparecer na hora se a gente se contaminou? Não. O que vai aparecer? Históricos anteriores. Por quê? Pode ser que você já tenha um contato com o vírus, né? Que já tenha a doença. Aí vai culpar o paciente por isso? Então, de repente, vocês são soropositivos e o paciente não, tá? Se o paciente for soropositivo, se ele concordar, o exame der, né, soropositivo para o HIV, o que acontece? Uma quimioprofilaxia. Então, imediatamente é realizada uma notificação compulsória, é aberto um acidente de trabalho, né, uma documentação lá chamada CAT, e já realiza quimioprofilaxia, são medicações profiláticas nesse profissional da saúde, tá? Quanto mais anteceder a administração, menos risco de contaminação. Então, e confesso que os efeitos, pessoal, não é muito bom, tá? Muitas pessoas se queixam um pouco da quimioprofilaxia, que se sentem mal, sentem náusea, tá? Então, assim, não é um tratamento legal. E exige um afastamento também do período de trabalho, tá? Para até o término dessa quimioprofilaxia. Além da quimioprofilaxia, serão realizados outros exames, né? Após o período de incubação, né? Que é de 2 a 3 semanas. Então, depois de 15 dias, 20 dias, será realizado um novo exame, tá? Depois de um mês, é realizado novamente. Depois de 6 meses, é realizado novamente para constatar. Supondo que não sei a fonte, não sei qual paciente, tá? O que vai acontecer? Vai direto para a quimioprofilaxia. Nossa, mas como que eu vou me contaminar e não saber a fonte? O caso que eu contei para vocês é profissional da higiene que se contaminou no lixo. Não sabe a fonte, então não tem como fazer o teste no paciente, né? Para ver se realmente vai ter o contato com o vírus ou não. Não sabe quem é o paciente. De repente vocês foram descartar o material ali no pérfuro cortante, tinha uma agulha voltada para cima. Vocês colocaram a mão muito fundo e acabou se perfurando. Não sabe a fonte, né? Nesse caso, vai direto para a quimioprofilaxia. Obviamente que vai realizar o teste em vocês também, tá? Nicole, e se o paciente testar negativo e eu também testar negativo? Não há necessidade de realizar a quimioprofilaxia. Mas é interessante realizar um novo teste, fazer um acompanhamento depois de um mês, tá? Para ter certeza. Tudo bem, pessoal? Então, essa parte aí da quimioprofilaxia é isso, tá? Uma maneira preventiva. As complicações que podem ocorrer, septicemia, né? Que é uma infecção generalizada, comprometimento pulmonar, comprometimento do sistema nervoso central, comprometimento das funções gastrointestinais, tá? Muita náusea, diarreia, vômito. O tratamento, tá, pessoal, é um tratamento específico para o HIV. Lembrando que esse tratamento, ele não leva à cura, tá? Somente traz um conforto, minimiza os sinais e sintomas durante a vida dessa pessoa que provavelmente não tem uma perspectiva muito alta, né? Um prognóstico de vida muito alto. Atualmente, a gente consegue estender a vida do paciente com um tratamento correto, realizando os exames, assim, mas não é por um período muito longo, né? Antigamente, que era desconhecido, não tinha um tratamento, esses pacientes acabavam adquirindo, entrando em contato, e em menos de 1 ano, 2 anos, acabava morrendo por conta do vírus, tá? Hoje em dia consegue se prolongar um pouco mais. Pessoal, qualquer dúvida vão me falando. Por hoje nós ficaremos por aqui. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais sobre o tratamento específico, quais são as medicações utilizadas para o tratamento específico e outro tipo de tratamento assintomático, tá bom? Pessoal, muito obrigada, até a próxima aula, gratidão. Um beijo para vocês.